Que a paz de Cristo continue reinando em nossos corações, na sua vida, meu querido irmão e irmã. Hoje falaremos sobre a teologia de Elifaz, que, entre outras coisas, afirma só os pecadores sofrem. Mas, na verdade, nós sabemos que o sofrimento está afeto a todos os seres humanos e não apenas aqueles que estão vivendo vidas erradas neste mundo. Então, a teologia desse moço chamado Elifaz. Não temos a idade dele, mas provavelmente o mais velho de 3 amigos que foram consolar Jó depois daquela calamidade que se abateu sobre ele, tanto no sentido de perdas dos seus bens, quanto os filhos e também a sua saúde. No capítulo 3, nós já estudamos a respeito do lamento de Jó, mediante a todas aquelas tragédias, onde ele expressou do fundo do seu coração, com muita sinceridade, todo o seu lamento, toda a sua queixa, dizendo ele que foram palavras ditas por um desesperados ao vento. Ele sentia-se isolado, abandonado pelos homens, amigos, pela família também e até mesmo por Deus. A situação do Jó, era realmente muito triste, muito dolorosa e sofrida, como tradicionalmente conhecemos. Então chegam 3 amigos, vindos de lugares que a Bíblia menciona, mas não há uma definida localização geográfica, porém há uma certa distância da cidade onde morava o Jó. Estes 3 chegam e encontram Jó numa situação lamentável, sentado ao chão, como já sabemos, cinza, na verdade, raspando-se com um caco de telha, e de longe contemplaram-no, mas não o conheceram, tal estado lastimável fisicamente já do Jó, devido às feridas todas em todo o seu corpo, da planta do pé ao alto da cabeça, como diz a Bíblia Sagrada. Eles tomaram uma atitude nobre, na verdade é uma cena bem tocante até mesmo, porque a primeira coisa que fizeram foi chorar em alta voz. A Bíblia diz, levantaram a voz e choraram, de tristeza de ver o seu amigo naquele estado lamentável. Outra coisa que fizeram foi rasgar as suas vestes, seus mantos, lançar terra ao ar, um símbolo de tristeza, de lamento, até mesmo de luto até, e prostrar-se, ou seja, sentar-se, na verdade, que diz a Bíblia, no chão, ao nível do sofredor Jó que ali está. E ainda algo mais tocante, pelo menos eu entendo assim, foi que durante 7 dias e 7 noites, eles não proferiram palavra alguma direcionada a Jó. Presumo que eles conversavam entre si, dialogavam talvez em voz baixa, mas não dirigiam a palavra em nenhum momento, não dirigiram a palavra em nenhum momento a Jó. Terminado esses 7 dias, quem quebrou o silêncio, quem deu início aos discursos, as discussões, foi o Jó. E aí já sabemos que no capítulo 3, como já dissemos também, ele lamentou, começou amaldiçoando o dia em que nasceu e proferiu outras tantas queixas diante de Deus e também diante dos amigos que ali estão. E então o Elifaz, que provavelmente era o mais velho dos 3 amigos, começou a falar, até de uma forma educada. Afinal, lá no capítulo 4, lemos assim, então respondeu Elifaz o temanita e disse, se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortalecido. Aqui estão algumas palavras elogiosas por parte do amigo Elifaz para Jó. Mas na sequência desse discurso, do outro, lá do capítulo 15, ele proferiu 3 discursos e um outro no 22, vamos encontrá-lo acusando Jó de ser um pecador e por isso estar sofrendo. E daí um dos fundamentos da sua doutrina, da sua teologia, que diz que só quem é pecador sofre, só quem peca contra Deus é que sofre horrores como Jó estava sofrendo.
Eu presumo que ele não estava falando de sofrimento no inferno, a eternidade, não. Sofrer nesta vida. Afinal, é uma teologia até hoje muito defendida por muita gente. No popular se diz por aí que aqui se faz, aqui se paga. Alguém que diz isso aprendeu com Elifaz e com alguns outros na sequência da história humana. Mas não é bem assim que acontece na prática. No capítulo 7, versículo 8, por exemplo, que serve-nos de texto áureo em nossa revista de escola dominical para este próximo domingo, diz: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu. Ou, como em outra versão, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, dizia ele, no versículo 8, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Ou seja, ele está aqui evocando a famosa doutrina da semeadura e da colheita. E há também muita gente que acredita que esta semeadura é inexorável e que se aplica em todos os nuances da vida, e todos sabemos que na prática não é bem assim, não. Ela é real, ela é bíblica até. Paulo disse aos Gálatas 6 e 7 que de Deus não se zomba, mas aquilo que o homem semear, isto vai colher. Isso é real, repito, é verdade. Você planta feijão, colhe feijão, planta milho, vai colher milho, cenoura, vai colher cenoura, e não tem outro jeito, não tem outra maneira. Mas quando falamos de atos, de atitudes, de vida humana debaixo do sol, como diz o Salomão, nas variantes da vida, nas variáveis, melhor dizendo, da vida, nós temos que considerar que nem sempre isso acontece. Jó é um exemplo clássico disto. Ele tem convicção de que é uma pessoa reta, como o próprio Deus deu testemunho da sua vida e conduta perante os homens e perante Deus. Portanto, não se aplica em casos particulares ou em todos os casos. Não é uma precisão matemática a lei da semeadura e da colheita, da causa e efeito ou da justiça retributiva, como nos diz o autor deste comentário da lição da Escola Dominical de nossa igreja no tópico 1. Há várias situações mesmo. Se perguntássemos hoje onde foi que um justo ou que um inocente sofreu, é o que ele perguntou para Jó no capítulo 4, versículo 7. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Você certamente não precisa puxar muito pela memória para saber que muitos inocentes já pereceram, desde o justo e inocente Abel, que foi assassinado pelo seu invejoso e maligno irmão, até as atrocidades cometidas durante a história toda por governantes atrozes e até hoje pelos assassinos, pelos bandidos por aí afora. Sem falar na prática criminosa do aborto, por exemplo, que denegre a imagem do ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Então essa sua teologia, esse seu ensino, no mínimo é equivocado, com certeza, e não é fruto de uma revelação de Deus. No versículo 8 ele diz, segundo eu tenho visto, portanto, uma das premissas da sua teologia é a experiência humana, o experiencialismo, aquilo que se vê, aquilo que se contempla por aí. Mas isto tudo precisa ser analisado melhor. Afinal, as experiências são variadíssimas na vida do ser humano e uma experiência de um não vai se reproduzir exatamente igual na vida de outro. É muito fragmentada essa situação, essa condição de basear ou fazer da minha experiência uma regra geral para todo mundo. É mais ou menos o que ele está tentando fazer aqui. Essa é uma das premissas que mostra que a sua teologia realmente estava equivocada. Uma outra base para a sua teologia está a partir do versículo 13, onde ele diz assim, entre pensamentos e visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o terror, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não pude discernir a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Aí vem o que o Espírito, o tal Espírito, falou com ele, revelou. Outra base, então, da sua teologia é o misticismo. Ele teve uma visão particular à noite, quis fazer dessa visão, então, a sua doutrina.
Isto é perigoso, naturalmente. Até hoje existem pessoas também a pretenso de ter falado com anjos, com espíritos, ter ouvido ou recebido mensagens do além, estão por aí fazendo de suas experiências, de novo, uma doutrina mística, impondo para os outros a sua condição, a sua experiência particular. Como eu disse, não dá para fazer da minha experiência uma regra geral para todo mundo, ou formatar uma doutrina em cima da minha experiência. Minha experiência eu devo, inclusive, contar, desde que seja realmente de Deus, útil e correta, contar como testemunho do que Deus fez, do que Deus faz em nossa vida, mas jamais formatar uma doutrina em cima dela. Mesmo porque isso tudo, repetindo, é muito fragmentado, é muito frágil o argumento de que eu tive uma visão, eu vi um espírito, ou falei com um espírito, ou recebi uma carta vinda do além, ou coisa do gênero. É muito místico, é muito misterioso isso tudo. E a Bíblia não nos dá base para isso. O único espírito que realmente deve falar em nós é o Espírito Santo, que fala através das Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Não quero com isso negar a revelação, a manifestação de um anjo que Deus pode usar para falar com o ser humano, fez isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Creio nisso também, mas isso será exceção. Não podemos fazer, repetindo, uma doutrina em cima de uma visão ou de uma experiência mística. Isso fazem os místicos, as pessoas das seitas heréticas que há tantas por aí, mundo afora. Há outras pressuposições, como, por exemplo, ele enfatiza demasiadamente a transcendência de Deus, mas aparentemente o Deus transcendente, o Deus todo-poderoso, o Deus que realmente é todo-poderoso, não está muito interessado em atender o pecador. Na verdade, ele quer punir o pecador. É isso que ele diz para o Jó. Jó, você está sofrendo como punição, castigo de Deus. Você errou, deve se arrepender, portanto, confessar os seus pecados, e aí vai. O conteúdo inteiro dos seus 3 discursos, dos 3 ciclos de discurso que ele teve de diálogo com Jó, basicamente foi orientado por essa premissa. Em nossa lição, então, meus amados, nós temos aqui o texto áureo, que é o versículo 7 e 8, que já lemos, e a verdade prática que diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem, com o ser humano. Deus desejou isso e deixou muito claro desde a criação do ser humano. Deus sempre quis estar próximo ou ter comunhão com o ser humano. Tanto é verdade que ele, durante a permanência do Adão e Eva no paraíso, antes de pecar, Deus aparecia todas as tardes, diz a Bíblia, para ter comunhão com o primeiro casal. Esta comunhão foi restabelecida em Cristo Jesus, e os crentes em Jesus hoje podem ter essa comunhão direta com Ele. Glória a Deus por isso. É o Espírito Santo que nos condiciona, que nos capacita, que nos leva a esta condição de comunhão plena com Cristo Jesus, com Deus, nosso Pai Celestial. Podemos falar diretamente com Ele, interceder e orar. Então, apesar de ser transcendente, estar além da compreensão humana, Deus também é imanente. O profeta Isaías disse que Deus habita num alto e sublime trono, mas também com um contrito de coração, diferente da teologia desse moço chamado Elifaz. Então, amados, os pecados no contexto da justiça retributiva que ele ensinava atingiriam diretamente como consequência, ou seja, a lei da semeadura e da colheita é algo inexorável e iria acontecer. Mesmo, dizia ele. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade com Jó, como eu disse, o Elifaz dirige-se a Jó numa defesa contundente do pensamento teológico tradicional, que é a tal da justiça retributiva, que já existia nas religiões de então. Repetindo, a famosa lei da colheita, da semeadura e da colheita. Mas repetindo também, todos sabemos que nem sempre o que você planta ela vai nascer exatamente com vigor, com saúde. Jesus um dia disse: eu vos enviei a semear a colher onde não semeastes. E assim vai. Israel, quando entrou na terra prometida, colheu uma plantação que eles mesmos não haviam semeado.
semeado. É Deus, enfim, que tem o plano, que tem as condições, que concede as condições todas ao ser humano. Se ele permite sofrimento, como permitiu a Jó, não quer dizer que o Jó estava colhendo o que plantou, em absoluto. Não era causa e efeito, como é ensinado em algumas seitas e até no espiritismo. Jamais isto. Deus é muito maior que isso. A teologia revelada da Bíblia Sagrada está muito além que isso. O homem colhe aquilo que plantou, dizia ele. Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5. Segundo eu tenho visto, segundo a minha experiência, diz ele, é assim que acontece. Para ele, nós habitamos em um universo moral que exige consequência das nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio, por exemplo, no Salmo 1, 6, em Gálatas 6 e 7, como já dissemos, e também em 1 Pedro 3, 12. Portanto, ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Então, se o pecado realmente produz condições, o grande problema do desvio doutrinário dele é que só os pecadores é que recebem essa punição. E aqui está o grande problema em relação a Jó, porque Jó tem consciência de que não é um pecador como ele está insinuando. Então, diretamente, ele está acusando Jó de ser um pecador, por isso está colhendo aquilo que plantou. E nisso está o erro. Aplicar a lei da semeadura e da colheita é até útil, como eu disse, em alguns determinados casos, mas nem em todos, porque nós não conhecemos o universo da situação, o todo da situação. Deus, sim. Então, a melhor coisa que fazemos, se estamos em dúvidas ou sofrendo, é colocar e continuar deixando nas mãos de Deus. Ele tem sempre uma palavra e, como se diz hoje em dia, ele terá sempre a última palavra. Aí o Jó se queixa, faz a sua defesa no capítulo seguinte, capítulo 6 e 7, e posteriormente vem o outro discurso dele, que é o capítulo 15, onde ele enfatiza que os pecadores no contexto da tradição religiosa continua ele insistindo nisso, pecadores nesse contexto da tradição serão castigados, todos evidentemente serão castigados. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Mas Jó estava certo e quem estava errado, na verdade, era ele. Aí ele achava que isso tudo era uma ameaça à questão da religião. E para encerrarmos nosso estudo, esta lição aborda que os pecadores diante de um Deus, enfim, a posição dos pecadores diante de um Deus infinito. Deus, dizia ele, não se importa com quimeras, com coisas pequenas do ser humano. Deus não vai descer ao nível do ser humano para atender. Se você andar certo, não vai melhorar em nada Deus, diz ele. E se você fizer errado, também não vai diminuir Deus. Porém, Deus está distante, não ajuda, não está próximo, mais ou menos o ensinamento dele. Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra, indiferente às coisas. É o capítulo 22 e verso 12, onde literalmente ele impõe ou ensina essas coisas de forma equivocada. Capítulo 22 e o versículo 12, onde lemos assim: porventura não está Deus nas alturas dos céus? Olha para as estrelas mais altas, que altura! E dizes, que sabe Deus? E aí o argumento dele: Deus é transcendente, está muito mais além do que tudo, e você é pecador e merece o juízo. Deus, porém, diz a Bíblia, e o Jó defende isso lá no capítulo 23, respondendo à sua questão, Deus caminha com os homens. Isso significa, Deus tem comunhão com os homens. Deus em Cristo Jesus desceu ao nível do ser humano para pagar o preço que todos nós devíamos para poder ter comunhão, restaurar essa comunhão perdida lá no jardim do Éden. Glória a Deus por isso, meus amados. Então, não dá para aceitar pacientemente uma teologia que afirma que o que a gente
faz, aqui mesmo se paga, que todos os nossos atos, todos os nossos sofrimentos são resultados diretos de pecado. Não é assim. Temos no Novo Testamento um cego de nascença que, ao ser é, apresentado a Jesus, os discípulos, quando viram o cego, perguntaram: Senhor, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse assim? Então perceba que a religião de então, as religiões e até o judaísmo antigo ainda tinha essa mente, na mente enclausurado essa verdade, incrustada, melhor dizendo, essa verdade, verdade religiosa, não bíblica, de que pecador sofre porque está errado, porque fez alguma coisa errada. Então esse moço que nasceu cego era consequência de algum pecado anterior, como se for uma maldição hereditária, como alguns ensinam hoje em dia. E não, Jesus disse, nem ele nem seu pai pecou para que nascesse cego, mas para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida. Então, de qualquer forma, quando há uma operação de Deus na vida de alguém, libertando, curando, salvando, libertando de todos os males, é porque a glória de Deus está presente e se manifestando, e não porque atos individuais possam ter gerado. Há casos, sim, em que pecados podem gerar determinadas enfermidades físicas, mas nem todas, e é preciso ter sabedoria ao administrar estes assuntos. Não podemos, então, concordar com essa teologia do Elifaz, que diz que só pecadores sofrem. Há inocentes que sofreram, há inocentes sofrendo, há justos que sofrem horrores, como Jó estava sofrendo também. Então, se você está sofrendo, a melhor coisa que faz é confiar em Deus, continuar confiando nele, entregando toda a sua vida aos seus cuidados. Ele tem sempre o que é melhor para a sua vida. E se aqui não acontecer a cura, a libertação, o céu nos aguarda para a eternidade de gozo e paz. Jesus disse, e Mateus escreveu, 10:28 do seu livro, não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Aí sim, o pecador, ou a alma e o corpo também. Então, é para continuar temendo a Deus. E o conselho de Salomão, em Eclesiastes 12, é: a suma, disse ele, de tudo que você já ouviu é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Amém.